Apocalipse, no capítulo 3, verso 20, nos diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém. Graças ao Senhor pela sua palavra. Nós podemos ver nesse texto, sabemos que diretamente ele faz alusão à igreja de Laodiceia, num sentido histórico. Naquela época de João, quando ele escreveu esta carta, ele estando lá na ilha de Patmos. Mas, num aspecto profético, nós sabemos que esta palavra ela tem muito a ver com os nossos dias. Aqui nós podemos ver o Senhor do lado de fora, dizendo: Eis que estou à porta e bato. Como que o Senhor bate? Qual que é o bater do Senhor? Como que o Senhor deseja chamar a nossa atenção para esse estado dele do lado de fora? A frase seguinte nos diz isso: se alguém ouvir a minha voz. Quer dizer, o falar do Senhor é esse bater do Senhor na porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Nessa noite nós viemos a este lugar para cearmos a ceia do Senhor. Todos quantos já ouviram o falar do Senhor, todos quantos já abriram essa porta e recebeu o Senhor, tem essa satisfação, essa alegria de desfrutar de comunhão. Porque a mesa nos fala exatamente disso, desta comunhão que o Pai tanto deseja ter com seus filhos. Esse é o desejo do coração do Pai, ter comunhão. E a comunhão de Deus conosco está baseada no seu amor. Me fala exatamente desse aspecto do amor grandioso do Senhor. Quando nós olhamos para nós, não existe nada que nos habilita, que nos capacita para participarmos da mesa do Senhor. Mas quando nós olhamos para esse tão grande amor do Senhor, quando nós contemplamos esse amor do Senhor, nós somos tocados por esse grande amor do Senhor. Esse amor que nos alcança na situação na qual nós encontramos. A Bíblia nos fala que Jesus estava na casa de alguém e uma determinada mulher chega naquele lugar e a Bíblia diz que ela quebra ali um vaso de alabastro, algo muito precioso, que havia um nardo puro, um perfume muito precioso também. E a Bíblia diz que ela derrama aos pés do Senhor. E ela ali num ato maravilhoso de amor pelo Senhor, ela começa não só a derramar, mas também a beijar os pés do Senhor e com seus cabelos enxugar os pés do Senhor. Isso fala, exatamente revela aquilo que é o amor do Senhor. Porque o amor do Senhor, desse ato de comunhão com o Senhor, ele tem dois aspectos. Primeiro, o amor incondicional e eterno de Deus para com todos nós. Mas por um lado, quer dizer, essa reação nossa ao amor do Senhor. Assim como nós temos aqui, quer dizer, a esse bater do Senhor, a nossa reação de ouvir e abrir a porta, assim também em relação a esta comunhão naquilo que concerne ao amor do Senhor. A Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que Ele entregou o seu próprio Filho para morrer por nós. Isso é algo maravilhoso demais. Muitas das vezes nós ouvimos isso, memorizamos esse texto
E muitas das vezes nós não contemplamos a profundeza e a grandiosidade desse amor. É daquilo que Cristo foi o mediador, foi a expressão desse tão grande amor de Deus por nós. Mas existe um outro aspecto também. Deus, ele diz, filho meu, dai-me o teu coração. Quer dizer, fala dessa reação nossa ao amor de Deus. É o quê? É o nosso amor para com Deus. É interessante que a história de Jesus, se nós formos resumir em uma frase, é que Deus nos amou. Por isso ele nos deu o seu filho. Mas quando nós olhamos, quer dizer, para esta mulher que quebrou esse vaso precioso, aquilo de mais caro que ela tinha, e na situação em que ela vivia, aos pés do Senhor, naquela ação de adoração, de louvor, de gratidão a Deus, a história dessa mulher revela que ela amou a Deus. E essa deve ser a disposição do nosso coração. Em reação ao amor de Deus por nós, que se entregou por nós, através do seu Filho, nós também expressarmos a nossa gratidão, né, por esse tão grande amor, por essa entrega tão preciosa. É interessante que Jesus, no que concerne ao amor do Pai, ele disse que não intercederia por nós. É curioso isso. Ele está lá em João 16. Por que ele não faria isso? Porque ele sabia da compulsão do amor de Deus por nós. Não era algo que Cristo precisaria interceder por nós. Por quê? Porque a própria vinda do Senhor a essa terra já é a grande expressão desse amor. Ele mesmo decidiu nos amar. E eu gostaria que vocês abrissem em Tito, no capítulo 3, o verso 3. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, ou seja, tolos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas, quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Graças ao Senhor. Porque esse texto, ele fala, quer dizer, quem éramos nós? Quer dizer, como é que nós andávamos? Qual era a nossa atitude para com Deus? Mas não somente para com Deus, mas também uns para com os outros. Sabemos que toda vez que nós saímos da realidade do caminho que é Cristo e tentamos andar por algum atalho, nós iremos desviar daquilo que é o propósito de Deus, daquilo que é a vontade de Deus. Não existe nada pior para nós do que vivermos sem estarmos dentro da vontade de Deus, estando fora do propósito de Deus. Não existe nada pior do que isso. Nós sentimos, quer dizer, na nossa própria alma, a angústia e a insatisfação de não cumprir o propósito e a vontade de Deus. É impossível nós vivermos e não sermos tocados por essa verdade. Quando nós não correspondemos à vontade de Deus, quando nós escolhemos outros atalhos. Se o Senhor tem como propósito nós expressarmos o amor, quando nós odiamos, isso nos causa mal. Se o Senhor nos chamou para acolher com graça e misericórdia, quando nós não liberamos perdão, nós adoecemos, nós sentimos mal.
Isso é terrível. Toda vez que nós saímos dessa vontade do Senhor, quando nós saímos desse lugar de comunhão com Deus, nós somos afligidos na nossa própria alma. Por quê? Porque Deus nos chamou para isso. Foi com esse propósito santo que o Senhor nos chamou, para que nós venhamos ter comunhão com Ele, para que nós venhamos desfrutar desse amor do Senhor, para que nós possamos tocar esta realidade, como aquela mulher que por 12 anos sofria de um mal, de uma hemorragia, e a Bíblia diz que ela havia gasto todos os seus recursos, havia padecido todo aquele tempo com vários médicos, indo de mal a pior. Mas ela dizia, olha, se eu tão somente tocar nas vestes do Senhor, eu sararei do meu mal. E a Bíblia diz que um dia ela fez isso, ela foi por trás e tocou nas vestes do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que naquele exato momento, saiu o poder do Senhor Jesus e aquela mulher foi curada na hora. E então ele parou, a Bíblia diz, e ele começou a olhar e perguntar, quem me tocou? E então os discípulos, Senhor Jesus, no meio de uma multidão como essa, pergunta, quem tocou? Mas não era isso que o Senhor Jesus estava perguntando. Ele não estava perguntando quem esbarrou nele, não era quem estava, não, mas quem tocou nele com fé, com a certeza de receber algo do Senhor, de poder tocar esta realidade da vida do Senhor, porque é a vida do Senhor é que nos cura, é a vida do Senhor é que nos transforma. É isso que diz aqui o texto, que nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, ele nos restaura, ele nos transforma, ele nos leva a experimentar e tocar esta realidade da vida do próprio Senhor. Quer dizer, quando nós fazemos isso, quando nós tocamos o Senhor, nós podemos tocar esta realidade da vida do Senhor. Seja em cura, seja em libertação, seja em amor, seja em graça. Enfim, quer dizer, todos os aspectos da vida do Senhor. Tudo aquilo que pode nos suprir, segundo a medida da fé que o Senhor tem colocado no nosso coração. Esta é uma noite que o Senhor nos chama à comunhão da sua mesa, à comunhão do seu corpo, a tocarmos essa realidade do amor do Senhor, daquilo que Ele fez por nós e deseja continuar fazendo em nós e através de nós. Que nesta noite nós possamos, em realidade, tocar o Senhor, né? Tocar nesses elementos, tocar no cálice, tocar no pão, mas tocando a realidade da vida do Senhor. Né? Que este pão, ele é um pão vivo, é o nosso próprio Senhor. Se tocarmos esta realidade daquele Senhor que desceu do céu, que se entregou por nós, daquele que disse que se alguém de mim se alimenta, por mim viverá. É a isso que o Senhor nos chama nesta noite, quer dizer, é esta comunhão, é esta realidade. É tocarmos o Senhor, não simplesmente no aspecto religioso, mas em fé. Tocarmos o Senhor e sentir o seu poder. Tocar o Senhor e ter a nossa vida transformada. Se você ainda não creu no Senhor como seu Salvador, se você não se entregou completamente ao Senhor, não perca esta oportunidade nessa noite de tocar esta realidade. Porque a Bíblia diz que aquele que com a boca confessa ao Senhor e com o coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, ele é salvo. Nesse ato de fé, porque existe uma provisão de Deus para nós, concernente à nossa salvação em Cristo Jesus. Portanto, se você está aqui nesta noite, e você nunca experimentou desta vida, como diz o Senhor, que é a vida eterna, toque esta realidade a partir de hoje. Passa a ter esta vida eterna, que é Cristo Jesus em nós. Que nesta hora nós possamos participar desta mesa. Não apenas comendo esses elementos,
mas que nós possamos tocar a realidade do sangue do Senhor Jesus. Tocar a realidade do seu corpo. Porque embora muitos, nós somos um só. Grande é este mistério. Quanta graça nós podemos ver isso. Sabermos que nós somos um só corpo. Juntamente com todos quantos foram comprados, todos quantos foram remidos pelo sangue precioso do Senhor Jesus. Graças ao Senhor por isso. Bendito seja o nosso Senhor. Que com o nosso coração exultante, com ações de graças, nós possamos, nesta noite, participarmos da mesa do Senhor. E existe uma canção que diz que foi pela graça do Senhor que nós fomos salvos. Que nesta noite nós possamos expressar a alegria do nosso coração em ter recebido a salvação mediante a graça do Senhor. Não pelos nossos próprios méritos, mas por esse grande amor do Senhor. Por causa da misericórdia do Senhor. O Senhor, Ele deseja desta comunhão com cada um de nós. Ele deseja desta comunhão com a sua igreja, que é o seu corpo, mas também no aspecto individual. O Senhor deseja, não esteja aqui nesta noite tão somente, quer dizer, como uma multidão, simplesmente como um grupo de irmãos que estão reunidos, mas de uma forma pessoal, toque o Senhor, quer dizer, toque essa realidade, que de uma forma individual você possa desfrutar desta graça que é em Cristo Jesus.